Em vez de notícias, poemas e receitas. O protesto contra a censura sofrida pela imprensa durante a ditadura militar assumiu várias formas. Mas nem sempre os jornais e revistas foram vítimas. Alguns cooperaram com o regime. Já a chamada mídia alternativa sentiu de forma mais pesada a repressão dos militares. Esse é o tema da reportagem de hoje da série Semana do Proibido. Todos os jornais apoiaram o regime, menos a Última Hora, que foi obrigada a capitular. A imprensa toda participou desse conluio. Se um jornal tivesse quebrado esse conluio, mudaria, mas faltou coragem para algum deles, né? Em primeiro lugar, havia um estranho telefonema, cuja origem era totalmente desconhecida, por meio do qual uma voz estranha também dizia o que podia e o que não podia ser noticiado. Sancionada em 1967, a lei de imprensa já previa a censura de jornais em alguns casos. A intenção de amordaçar a mídia ficou mais clara no ano seguinte, em dezembro, quando foi decretado o Ato Institucional número 5. Ele permitia a suspensão de direitos políticos de qualquer pessoa. A censura chegava aos principais jornais do país. Para evitar qualquer choque da redação com os censores, não, os senhores, 5 militares, ficam aqui na sala, nós vamos lhe passando as páginas, as provas de página, vocês vão vendo e vão fazendo o que vocês têm que fazer. Fizemos uma série de, eu chamaria de traquinagens, né? A previsão do tempo, tempos sombrios, nuvens negras, todo o jornal inteiro estava cheio de mais do que insinuações, evidências de que a gente estava dando um recado para o eleitor de que estávamos sob censura. O Estado de São Paulo ele tem, digamos que, uma postura mais crítica com relação aos rumos do governo, sobretudo a partir de 69, fica claro, né? Porque aí você tem um golpe dentro do golpe, que é o Ato Institucional número 5. Né? E é justamente a partir daí que a censura ela torna-se mais forte, mais intensa, e a repressão também. Na redação da Folha, não é que você não tem um censor, você tem, mas é alguém de casa. Então, olha, nós faremos a nossa censura. Para cobrir as notícias cortadas, os jornalistas do Estadão recorreram a poemas de Camões. Você está habituado no jornal, você sabe as características do jornal. Então, quando aparece numa primeira página, por exemplo, um poema de Camões, você imagina que tem alguma coisa errada ali. Eles só estavam interessados na seção política, na questão política. O resto não interessava, se nós gostávamos desse livro ou não gostávamos desse livro, ou desse filme, não tinha a menor importância. Isso durou uns 2 anos. Os militares. Aí eles foram substituídos por civis. E esses, talvez até por insegurança, eram infinitamente mais chatos e queriam ver tudo. Absolutamente tudo. Mas o que não era publicado na grande imprensa por causa da censura ou de interesses econômicos ia parar em outras páginas, a da imprensa alternativa. Esses jornais eram dirigidos por empresários ou intelectuais de esquerda. Entre os mais influentes do período estavam o Movimento e o Opinião. O jornal Opinião, ele, quando já começou censurado, ele funcionava no Rio de Janeiro. Então, as pessoas, os jornalistas, ou quem o dono do jornal mandava, levava o Gasparian, que era o dono do jornal, levavam para a Polícia Federal o jornal inteiro, e a polícia recotava, censurava. Isso vai, isso não vai, não vai. Nós resolvemos dar uma capa com o Dom Paulo. E eu fiz o retrato, como eu sempre fazia. Eu fiz o retrato em branco e preto do Dom Paulo. Eu tinha direito a uma cor. Só que o censor, quando viu o cardeal sair vermelho da máquina, ele se enfureceu, ele já saiu me batendo, porque se sentiu traído. Também no Rio de Janeiro,
o jornal Pasquim era outro que desafiava a censura com bom humor. O jornal era censurado por um general que ficava na praia de Ipanema esperando eles levarem. E o general dizia assim: ei, essas piadas que vocês estão contando são muito ruins, vou mandar umas piadas minhas para você. Jamais diria que a ditadura tratou o Pasquim diferente. O general que lidava com o Pasquim tinha sua maneira carioca de fazê-lo. A censura passou para Brasília. Ia para Brasília. Agora, mas a gente se vingava. Uma vez o Sérgio Augusto fez assim: estávamos aqui sentados na piscina do Alberto Reis, com Dina Sfati, com Leila Diniz, com não sei mais quem, com não sei o quê, todas com seus lindos biquínis, no domingo de sol. E ficamos pensando, quem é o cara mais infeliz do mundo? É aquele cara que fica sentado no gabinete, cortando essas coisas que a gente cria e faz, coitado. Aí eu mandei o cara cortar. O cara não cortou. Esse é o logotipo do movimento, que diz assim, dirigido por um conselho eleito pela redação, feito com trabalho e o dinheiro de mais de 300 pessoas, entre as quais mais de 100 jornalistas, nasce um jornal democrático. Eu mesmo, na época, eu era repórter da Folha de São Paulo, eu contribuía com o jornal Movimento, com dinheiro para que ele conseguisse se manter. E assim existiam várias rodinhas que também davam sua contribuição para o jornal existir. Tinha a Declaração de Independência dos Estados Unidos, que diz a certa altura que é o seguinte, não me lembro os termos exatos, mas é algo assim: o direito do povo se sublevar em armas contra a tirania. Aí ele sugeriu que a gente mandasse isso para a censura também, para publicar a Declaração de Independência americana. E a censura vetou a Declaração de Independência dos Estados Unidos. E aí, o que nós fizemos? Mandamos para o mundo inteiro. Com o início do processo de abertura política e o fim da censura à imprensa, a partir de 1975, o jornal Movimento continuou a ter dificuldades até que deixou de circular em novembro de 81. Você faz um jornal de oposição, você já tem uma dificuldade enorme com gráfica, com impressão e com distribuição. Depois ainda tem ameaças a jornaleiros, quer dizer, que se recusam a ter a publicação. Os recursos para pagamento de gráfica tinham que vir do jornaleiro, porque não vinham de anunciantes, né? Então esse era o terceiro e mais perverso tipo de censura. Na reportagem de amanhã, você vai ver como a censura interferia no trabalho de atores e diretores de teatro